E as ações ordinárias da Petrobras recuaram mais de 5% nesta quarta-feira, resultando numa perda de 30 bilhões de reais de valor em um único dia. O motivo foi uma declaração do presidente da estatal, Jean Paul Prates, que disse em uma entrevista à Bloomberg que a Petrobras deve ser mais cautelosa com a remuneração dos acionistas à medida que busca se tornar uma potência em energia renovável. Para acalmar os ânimos, a estatal precisou divulgar uma nota para dizer que não há qualquer decisão tomada em relação à distribuição de dividendos ainda não declarados. Você, José Maria Trindade, eu fico pensando em quem é acionista, né? Quem adquiriu papéis da Petrobras fica pensando, será que esse seria o melhor presidente para representar a empresa que eu decidi investir? Porque muitas vezes ele pensa, poxa, parece que está jogando contra a empresa que eu investi, né? Exatamente. Eu depois queria até ouvir o Alan sobre isso, mas há muito tempo eu não acho mais a Petrobras uma empresa estatal, né? Ela tem sócios privados, o monopólio foi quebrado em vários setores e os sócios privados, pessoas que compraram ações, esperam dividendos. É o processo natural. Ou o governo brasileiro compra de volta as ações ou continua dividido. E o grande divisor de águas para mim foi essa multa bilionária, né, aplicada à Petrobras durante o processo ali da Lava Jato, né? Os acionistas descobriram que a Petrobras estava sendo administrada de uma forma fraudulenta e isto é contra as leis americanas. E as ações da Petrobras estão fortemente alavancadas na Bolsa dos Estados Unidos e na Espanha também, né? Então é preciso olhar. Não foi só a declaração do presidente Jean Paul Prates, mas também a declaração do próprio presidente Lula, né? Na entrevista dele, ele disse que as empresas estatais tinham que seguir o governo, tinham que seguir as intenções e as propostas do governo e que não poderiam ser empresas independentes, o que é um erro. Uma empresa é uma empresa, mesmo estatal. Ela não pode ser usada politicamente. Uma empresa estatal, ela concorre no mercado. Os bancos estatais, a Petrobras e outras empresas, apesar de terem uma gestão estatal, elas concorrem com o mercado. Então não é uma empresa pública, é uma empresa estatal. Então essa soma é que faz a desconfiança. E eu tenho uma frase que eu repito aqui, é exaustão, vou falar de novo. Não tem nada mais covarde no mundo do que a capital. Ao menor sinal de perigo, ele olha, foge. Já que você mencionou, queria escutar o que o Alan Gani tem a dizer sobre isso. Fala, Gani, é uma lição, isso que Jean Paul Prates fez, deu uma declaração acerca dos dividendos, os números caíram, a estatal perdeu 30 bilhões em valor de mercado em um único dia. É um exemplo do que não deve ser feito? Exatamente, eu acho que o Zé tocou aí num ponto muito importante no início da fala dele, relacionado aos acionistas da Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras, grosso do dinheiro ali, vem dos acionistas do mercado privado, né? Vem da gente aqui, qualquer um pode se tornar sócio da Petrobras. O que o investidor, o acionista quer? Ele quer lucro, certo? Caso contrário, ele pegaria o dinheiro dele e colocaria numa instituição de caridade. Não, ele quer lucro, ponto. A Petrobras, qual que é o grande problema? Ela tem um problema de essência, na raiz. Ela não sabe se ela quer ser uma empresa, portanto, se ela quer ser uma empresa, ela tem que dar lucro para o seu acionista, gerar valor para o seu acionista, rentabilizar o seu acionista. Ou se ela quer ser uma agência do governo, né, para promover lá a energia limpa, para dar um cargo político, para diminuir o preço da gasolina na canetada, só que tudo isso, muitas vezes, fere o interesse do acionista. E aí é o que o Zé falou. Então tá bom, você começa a agir politicamente e não economicamente em busca do lucro, sabe o que o acionista faz? Ele vai embora. Fala, tchau, tá bom, é muito complicado deixar meu dinheiro na Petrobras. Eu vou colocar numa empresa de cerveja, eu vou colocar
numa empresa de varejo, num banco, de comunicação, o que quer que seja. Mas Petrobras eu não quero. E aí, quem é que vai pagar essa conta? Quem é que vai capitalizar a Petrobras? A própria sociedade que vai arcar com o prejuízo. Por isso que eu defendo aqui a privatização da Petrobras para acabar de vez com essa história. Pois é, a Petrobras tem um distúrbio de identidade de gênero, Exato. então. Perfeito. Qual banheiro, então, né? Exato. Você, Cristiano Beraldo, sua análise, Cristiano Beraldo, por favor. Caniato, com base no que falou o Zé, com base no que falou o Gani, eu queria dizer ao investidor da Petrobras, bem feito. Não foi por falta de aviso que você está perdendo o seu dinheiro. Você resolveu se aproveitar de uma empresa que tem imensas influências governamentais que absolutamente não estão alinhadas com o seu interesse. Então você não é um investidor, você é um aproveitador. A Petrobras, que teve sob a administração do governo que hoje está de novo na presidência, o protagonismo do maior escândalo de corrupção do mundo. Aliás, eu reforço aqui, a Lava Jato acabou, foi destruída. Sim. E ela não chegou sequer à metade dos absurdos e desvios de dinheiro que aconteceram na Petrobras. Essa semana acontece em Londres a Semana Internacional do Petróleo. Eu participei de diversas conversas durante essa semana com diversos... Aqui não vem presidente da República fazer discurso bonitinho, aqui não. Aqui vem gente que atua no segmento de petróleo. E aqui a discussão que existe é da vida real. Não é da COP não sei o quê, não é do encontro para poder falar sobre a transição energética e tal. E aqui o que vale é a realidade, que no ano passado, 2023, foi o ano que mais se vendeu carro elétrico no mundo, na história, e também foi o ano que mais se consumiu gasolina na história. Então não venha com esse papo furado de transição energética, porque isso não é a realidade da Petrobras. A Petrobras é uma empresa absolutamente ineficiente que sequer consegue refinar o petróleo que produz, tem que exportar petróleo cru e importar petróleo numa transição ali de eu vendo para lá, compro para cá e ninguém sabe como é que as comissões funcionam. Essa é a realidade que a Lava Jato deveria ter investigado e não investigou. E a gente está de volta a essa realidade. A refinaria de Abreu e Lima, orçada em 2 bilhões de dólares, já custou 20. E cadê a produção da refinaria? Isso é um escândalo, uma vergonha. E vocês vão querer dizer que a Petrobras tem algum projeto sério diante desse atual governo? Pelo amor de Deus. Isso é um absurdo, gente. Não venham aqui dizer que os Petroboys, eu sou da Petrobras, eu sou uma referência, eu dou manifestação nos jornais, porque eu que entendo de... Para com isso. A Petrobras é um exemplo de ineficiência de gestão e, desde que foi fundada como uma empresa monopolista, ao invés de se preparar para um mundo competitivo, se preparou para ser simplesmente uma estatal. E isso, Caniato, é péssimo para o Brasil, é péssimo para o nosso desenvolvimento e continua aí a porta aberta para esses escândalos que a gente já viu no passado e eu tenho certeza, continuaremos a ver no futuro. Falávamos sobre uma notícia importante sobre a Petrobras, que perdeu 30 bilhões de reais em valor em apenas um dia, justamente após as falas de seu presidente sobre possíveis mudanças na política de dividendos. Agora você, Alan Gani, só para a gente fechar esse tema, em 30 segundos, você disse que defende a privatização da Petrobras. Por quê? Porque quando se mistura o interesse econômico com o interesse político, dá nisso. Quando há apenas o interesse econômico, a sociedade inteira sai ganhando, a ineficiência não é paga por todos, a busca pelo lucro, geração de renda e de emprego, como aconteceu com a Vale. A gestão anterior defendia a privatização da Petrobras. Já essa vai no sentido contrário, né, Zé Maria? Chance zero da privatização da Petrobras? 30 segundos.
Pois é, o ex-presidente Jair Bolsonaro no início não queria a privatização, depois ele viu que a Petrobras tem vida própria, tem um mercado próprio, então se é assim não precisa exatamente ser estatal. Houve um momento no Brasil que realmente precisava do capital público para criar grandes empresas, elas não existiriam, não fosse capital público, mas já passou décadas atrás, agora é privatização. Programas Pingos nos Is, reunindo os assuntos importantes, sempre contando com as análises dos comentaristas. Você, Cristiano Beraldo, para a gente fechar esse assunto, muitos entendem que a Petrobras é estratégica demais para o governo privatizá-la. Você concorda ou não? 30 segundos, Beraldo. Não, ela não é estratégica. A Petrobras ela é um monstro monopolista. O seu parque de refino é um parque de refino regional. Então, quando você privatiza uma refinaria, você transfere o monopólio público para o monopólio privado e não gera concorrência. O problema é muito mais complexo, não pode ser tratado da forma como as pessoas tratam por mero desconhecimento.